Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro encontro dos Quartos Excepcionais, eu e Ivy Malafaia, né? O tema que nós escolhemos para discussão hoje é impugnação específica. É um tema super interessante. Assim, eu aprendi demais, Ivy, estudando para esse nosso encontro aqui. Foi maravilhoso. Aliás, assim, toda semana, todo encontro nosso tem me provocado muito estudo. Eu estou muito feliz por isso. Então, hoje nós decidimos tratar dessa impugnação específica. Por que é que surgiu a necessidade disso? Tem uma decisão recente do STJ, nos embargos de divergência 701/404, que trata justamente da necessidade ou não de, em agravo e recurso especial, o agravante, e aí eu queria problematizar um pouco nossa discussão aqui, né, Ivy, como a gente sempre costuma falar, embora o nosso tema seja impugnação específica, a gente surgiu por conta dessa decisão dos embargos de divergência. E aí, qual é a questão que a gente quer chegar ao final para a gente analisar? E aí eu faço uma pergunta aqui logo, para que as pessoas fiquem sabendo mais ou menos do que a gente vai tratar. E aí eu faço a seguinte pergunta. Em agravo, em recurso especial, quando eu trabalho na segunda via, quando a gente faz uma decisão de inadmissão do recurso especial ou extraordinário, se a parte vai interpor agravo em recurso especial, ela tem o ônus de impugnar todos os fundamentos constantes da decisão de inadmissão do seu recurso, tratando-se ou não de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão. A gente quer saber se essa decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário, se ela é uma decisão composta de vários capítulos ou se ela só tem um capítulo. E como é que a parte deve impugnar essa questão? Né? Então, assim, vou falar um pouco sobre impugnação específica em si, mas antes, Iri, fala um pessoal aí algumas questões que você acha importante para delimitar nosso encontro, né? E aí depois eu continuo. Olá, boa noite a todos. É um prazer encontrar com vocês mais uma vez. Esse é o nosso terceiro encontro, como a Dulce falou. Esses encontros têm sido muito produtivos para nós, não é, Dulce? A gente tem discutido bastante sobre os temas que a gente traz aqui para vocês e confrontando ou concordando com vários pontos dos temas abordados nas nossas conversas. Como a Dulce falou hoje, a gente partindo aí do julgamento dos embargos de divergência 701/404 de Santa Catarina pela Corte Especial do STJ, a gente vai analisar se o capítulo da decisão proferida pelo Tribunal de Origem, e aí é o terreno da Dulce, se essa decisão que eventualmente inadmite um recurso excepcional, se ela é formada de um capítulo único ou se ela é formada por vários capítulos. E essa premissa, na verdade, ela é fundamental para a gente chegar à conclusão de como o ônus da impugnação específica se aplica aos agravantes. Ou seja, se a gente vai concluir pela pluralidade de capítulos, o ônus da impugnação específica ela é limitada aos capítulos impugnados, ou seja, todos os fundamentos devem ser impugnados para cada capítulo. Se chegarmos à conclusão de que essa decisão tem um único capítulo e, eventualmente, os óbices impeditivos se tratarem apenas de fundamentos de um único capítulo, existiria, sim, a obrigação pelo agravante de impugnar todos estes fundamentos, porque não se tratariam de capítulos autônomos. Então, essa aí, e à luz dos votos, esse julgamento, ele, enfim, não foi unânime, teve o voto do relator, que foi o ministro Noronha, pelo provimento dos embargos para reconhecer, no caso concreto, a pluralidade de capítulos, mas o voto vencedor foi capitaneado pelo ministro Salomão, no sentido de dizer que havia um capítulo só e que, portanto, cada um daqueles óbices impostos pela decisão agravada seria um fundamento e o recorrente teria, sim, o ônus de impugnar todos aqueles fundamentos, ainda que originariamente correspondessem a capítulos independentes do recurso especial. Mas eu vou passar a palavra para a Dulce para ela começar a fazer as colocações dela. Veja bem, pessoal, eu gostaria de falar um pouco para vocês
sobre a impugnação específica, entendeu, Ivo? O que é essa impugnação específica que a gente vai tratar aqui? A impugnação específica, ela, na verdade, é um requisito de admissibilidade recursal. Há quem diga que não tem correspondente no CPC 73, outros defendem que não, que já tinha alguns correspondentes, mas, enfim, é um requisito de admissibilidade recursal. É uma forma, quando o recorrente ele impugna especificamente, é uma forma dele delimitar a matéria devolvida, o que é que ele quer devolver para análise, né? Porque o efeito devolutivo incide sobre o que foi impugnado, inclusive nessa seara do recurso excepcional, do recurso extraordinário especial, né? A apelação também está tratada no artigo 1013, então ela devolve ao tribunal o quê? A matéria impugnada. É a extensão da matéria devolvida, né? Até porque o recurso pode ser parcial, é possível que a parte só queira devolver uma parte. Mas é o seguinte, com relação à impugnação específica, o artigo 932 do CPC, ele deu ênfase à necessidade de impugnação específica, na medida que o relator ele poderá não conhecer do recurso, né, quando não houver impugnação específica. Impugnação específica é o quê? Ela é uma exigência que a parte ela tem que demonstrar a procedência das razões recursais, ela tem que dizer qual é o equívoco da decisão. Esse artigo 932 também consagra, na verdade, a dialeticidade, né? Essa questão dessa conversa com o tribunal. Por trás disso estaria um contraditório substancial, ampla defesa. Então, impugnar especificamente é isso, é dizer qual o erro da decisão. Por que seu recurso merece ser provido, qual é o equívoco que ocorreu. Essa impugnação específica, a gente pode verificar em vários recursos, tem esse requisito da impugnação, na apelação, está aí no artigo 1010, 2, no agravo do instrumento também, no artigo 1016, nos embargos de declaração, no recurso especial extraordinário, a gente encontra isso aí no artigo 1029, né? Que aí eu vou depois ler um pouco para vocês. E aí, como deve ser feita essa impugnação específica? Como o recurso ele não proporciona o reexame de toda a demanda, é importante que a parte delimite quais são os erros judiciais que ela quer realmente combater. Então, é o ônus do recorrente demonstrar a procedência dessas razões recursais, como eu acabei de dizer. Ela vai delimitar qual foi o erro, injudicando ou improcedendo, né? E aí, eu estudei, essa semana, por um livro maravilhoso aqui, de Lucas Burillo, maravilhoso, e eu vi, ele fala um pouco como deve ser feita essa impugnação. Então, como seriam as etapas dessa impugnação, as etapas argumentativas? Justamente, identificar o erro judicial cometido, identificar a correta aplicação normativa, correlacionar o caso com a norma, demonstrando a sua aplicação e esclarecer até qual seria a decisão correta, né? E aí, para a gente analisar essa decisão do STJ, né, que se não agrava em recurso especial, como é que a parte tem que fazer essa impugnação específica, é importante, como até você falou, a questão de analisar os capítulos da decisão. Se essa decisão de inadmissão ela tem um único capítulo, ela é formada de vários capítulos. Sempre que a gente faz essas decisões lá, de fato, e quando eu comecei a estudar, eu pensei logo, não, é claro que ela tem mais de um capítulo, porque acontece muito de a gente fazer decisões híbridas. Uma parte inadmite pelo artigo 1035 e na outra parte a gente inadmite por uma temática. Então, assim, parece claro que tem 2 capítulos, mas pelo que eu entendi, lendo os votos, é porque no capítulo que teve a inadmissão pelo 1035, ele se dividia. Então, não era só uma questão do 1035 e da questão da inadmissão pelo A ou B, entendeu? Mas, enfim, o que é que eu quero falar para vocês? Que realmente o recurso pode ser parcial, né? O artigo 1002, ele fala que é aquele que impugna apenas parcela dos capítulos da decisão. Então, Ive, dito essa questão, a gente tratar dessa questão de como é que ocorre essa impugnação específica, né? Para analisar o tema que a gente está discutindo hoje aqui, também é muito importante, como você falou, né? Ver a questão dos capítulos da decisão. Como a gente olha esses capítulos da decisão? Porque realmente é possível que a parte ela queira recorrer só contra uma parte da decisão. O recurso pode ser parcial, ele pode impugnar apenas parcela dos capítulos, né?
Mas o que são capítulos da decisão? São parcelas do dispositivo relativamente autônomos que resolvem acerca de um direito substancial ou processual distinto, certo? Eles podem estar relacionados, mas eles resolvem um direito distinto. Então, a decisão é formada de quê? De capítulos, que são questões autônomas, ainda que acessórias ou dependentes, certo? Pode acontecer isso no livro, esse livro que eu li, que eu estudei, do Objetos Recursivos de Lucas Buril, ele fala um pouco disso, que a necessidade do objeto do recurso, ele extrapolar, ele ir além daquele capítulo. Quando há uma relação entre o capítulo e os outros capítulos, quando é que acontece essa relação? Então, imagina que uma decisão de inadmissão, os capítulos, eles têm uma relação. Então, como será essa impugnação no agravo em recurso especial, entendeu? Da decisão de inadmissão. E aí, um exemplo que o professor Lucas cita é a questão de um capítulo que trata de uma preliminar e o outro capítulo subsequente que trata da indenização em si. Imagina uma prescrição e um capítulo que trata da indenização, né? Outra situação que ele colocou foi um capítulo da decisão, uma apelação, digamos assim, que ela trata da relação de parentesco e o outro pede alimentos. Eu estou falando isso aqui em relação aos capítulos da decisão, porque é possível realmente que esses capítulos da decisão de inadmissão, eles tenham uma ligação ou não. No caso dos embargos de divergência, eu lendo os votos, eu vi que o que é que aconteceu? No caso, os capítulos dessa decisão, que foi objeto do agravo em recurso especial, um capítulo apontava inexistência de violação ao artigo 535 e o outro, o óbice à súmula 7. E a parte achou por bem apenas impugnar a parte que tratava da súmula 7. E do outro capítulo, ela tinha pedido apontou violação ao atual 1022, né? Então, esses capítulos, eles são autônomos. Para entrar com agravo em recurso especial, tem que impugnar os dois. Assim, eu vi que você também escreveu um artigo sobre isso aí, então acho que você também tem muita propriedade para falar, sabe, Ive? Pontuar aqui também que essa discussão tratada no embargo de divergência também passa pela súmula 182, né? Que é inviável o agravo do artigo 545, que agora a gente diz o agravo em respe, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Como você falou, a decisão não foi unânime, então foi por maioria, então tem fundamentos para os dois lados, né? No sentido de que não precisaria impugnar tudo, e há entendimento que prevaleceu foi que precisa impugnar tudo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho o que é que você acha importante pontuar também, para a gente tratar depois do voto em si e do entendimento que terminou sendo firmado. Mas fala um pouco aí, Ivi. Ok. Você já explicou aí super bem sobre a questão dos capítulos da decisão judicial. Eu queria só também recapitular rapidinho um pouco sobre esse assunto. Quando a gente estuda capítulos da decisão judicial, é um histórico meio necessário a gente fazer uma recapitulação sobre o que os doutrinadores italianos já falaram sobre esse tema. Porque tanto o Chiovenda, o Carnelucci, o Liebman trataram desse tema de capítulos que a gente chama de capítulos da sentença, mas são capítulos da decisão judicial. O Chiovenda, ele faz a definição de capítulo como a solução dada para cada pedido decidido. Então, cada pedido que fosse decidido seria um capítulo. O Carnelucci, ele já trata dos capítulos como a solução para cada questão de fato ou de direito dada na decisão judicial, seria um capítulo autônomo. O Liebman, que inclusive o entendimento dele é o que prevalece na nossa doutrina nacional, no sentido de que os capítulos estão apenas na parte decisória, ou seja, ele nega o Carnelucci com relação à existência de capítulos na motivação, na fundamentação da decisão, que é o momento em que se resolvem as questões prejudiciais ao julgamento do mérito. Então, os capítulos estariam só no decisório, e ele vê a diferença entre capítulos que tratam de questões processuais, questões preliminares ou preliminares processuais ou preliminares de mérito, e capítulos que julgam o mérito em si. Então, essa é a teoria
que prevalece aqui também, e o grande nome, enfim, que trata dessa matéria aqui no Brasil é o do professor Cândido Rangel Dinamarco. Ele tem um livro específico sobre essa matéria, o Capítulos da Sentença, e ele, até uma certa medida, vai na linha do que é defendido por Liebman. Ele entende o Capítulos da Sentença, como você já pontuou, como unidades autônomas do decisório, mas com relação entre a separação entre capítulos processuais e capítulos de mérito, ele difere um pouco de Liebman. O Dinamarco, assim como Liebman, vê diferença entre capítulos relacionados a questões preliminares e capítulos de mérito. O Dinamarco, ele chega a falar que a ação, na verdade, ela seria um juízo bifronte. Ele diz que as partes teriam, o autor teria uma pretensão ao julgamento do mérito e, em seguida, uma pretensão ao bem da vida, ao pedido em si. Então, haveria esse juízo bifronte que comportaria, assim, capítulos distintos. E ele ainda fala que esses capítulos poderiam ser homogêneos ou heterogêneos, ou seja, heterogêneos na medida aí que se misturassem numa mesma decisão capítulos processuais e capítulos de mérito, ou homogêneos quando existissem capítulos só processuais ou capítulos só de mérito. A diferença do que ele defende com relação ao Liebman diz respeito, como eu estava falando, às questões preliminares. Porque enquanto o Liebman diz que a resolução de cada questão preliminar tem um capítulo próprio, o Dinamarco ele vai distinguir os capítulos relacionados a preliminares com relação aos efeitos dessas preliminares. Ou seja, se numa mesma decisão, por exemplo, o juiz afasta uma arguição de incompetência, mas acolhe uma carência de ação, o Dinamarco entende que existem dois capítulos aí, ainda que ambos relativos a questões preliminares. Porque você tem uma exceção dilatória, que foi negada, e uma questão peremptória, que é a carência de ação. Então, assim, ele só vê diferença quando as consequências dessas preliminares são diversas. Ou seja, numa sentença que eventualmente negue ou rejeite todas as questões preliminares e que passe ao mérito e comece a julgar, enfim, os pedidos formulados pelo autor, ele entende que este capítulo da decisão que rejeitou todas as questões preliminares seria um capítulo único. E é esse o raciocínio que é usado pelo STJ. Eles usam esse raciocínio, eu vou fazer esse link mais à frente um pouquinho. Então, para o Dinamarco, existiria sim a possibilidade de existir um capítulo único que se julgue em várias questões preliminares, ainda que se trate de cumulação de ações. Por exemplo, se é afastada a prescrição de um determinado pedido, sei lá, indenização de danos morais, e também é afastada a prescrição para o pedido de indenização por danos materiais, para o Dinamarco, esse capítulo seria um único capítulo, ainda que relacionado a dois pedidos autônomos. Com todas as vênias, eu peço licença para divergir desse ponto. E aí, já entrando, Dulce, um pouquinho no nosso caso, enfim, que vai ser analisado, que são os embargos de divergência 701 e 404 de Santa Catarina, julgados pela Corte Especial do STJ. Só retomando também o que você já falou, neste caso, a União havia interposto um recurso especial, onde ela alegava violação ao 535, inciso 2º, e aí erro improcedendo, e pedia nulidade do acórdão recorrido para rejulgamento dos embargos de declaração, e fazia um pedido direto de reforma do acórdão por violação ao 185 do CTM. Então, o recurso especial da União tinha claramente dois capítulos. Violação, nulidade do acórdão por vício de fundamentação, e 2, reforma, enfim, erro injudicando e a reforma direta do acórdão. A decisão, enfim,
proferida pelo Tribunal Regional Originário foi no sentido de, com relação à violação ao 535, o tribunal local disse que não houve essa violação, como se o tribunal local pudesse fazer um juízo de existência ou não de violação, mas isso também é papo para outra conversa nossa. Mas com relação a este capítulo, foi decidido que não existiria essa violação. Com relação ao capítulo da violação ao 185 do CTN, foi aplicada a súmula 7. A União, ao fazer o seu agravo, desistiu de continuar invocando o erro improcedendo, ou seja, não tinha mais interesse em impugnar a nulidade por vício de fundamentação, e seguiu apenas com agravo, pedindo a reforma do julgado, ou seja, impugnou a aplicação da súmula 7 e pediu o provimento do seu recurso especial com a reforma direta do acórdão do Tribunal Regional Federal, ou seja, focou apenas no erro injudicando. Então, eu acho, Dulce, que essa questão da impugnação específica está totalmente interligada com a questão da independência ou não dos capítulos de uma decisão judicial. E aí, por que eu pedi licença com todas as vênias para discordar do raciocínio do professor Cândido Dinamarco? Porque quando estas questões preliminares forem correspondentes a pedidos distintos, eu vislumbro que existe aí uma clara cisão entre rejeitar uma prescrição relativa a um pedido de indenização por danos materiais e rejeitar uma prescrição relativa a um pedido por indenização de danos morais. Então, não poderia aí se entender que existe um capítulo só, até porque, naturalmente, essa acumulação de pedidos é uma acumulação simples. Então, não poderia se entender que em um capítulo só, não obstante, numa mesma linha, numa mesma canetada, foi rejeitada essas duas questões preliminares, mas elas são parcelas distintas, de ações, inclusive, distintas. Transportando isso para o plano recursal, a União, quando fez o seu recurso especial em 2 capítulos, esses 2 capítulos, no meu entender, também são autônomos. A União poderia muito bem só ter pedido a nulidade do acórdão e ser o único pedido dela. Ela não, porque ela pediu, não necessariamente porque ela pediu a nulidade, ela deveria pedir, apontar o erro injudicando. E, enfim, o mutatis mutandi também, não só porque ela pedia a reforma do julgado, ou seja, atacar apenas o erro injudicando, a obrigaria a evidenciar o vício de fundamentação. Ela poderia, na verdade, trabalhar com essa violação direta, considerando a fundamentação torta ou não que já existisse no acórdão recorrido. Então, no meu entender, a análise da decisão dada pelo Tribunal Ordinário ao, enfim, fazer um primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário, do mesmo jeito que o recorrente tem um ônus de impugnação específica, o órgão decisor, ele também tem um ônus de fundamentação específica. Então, assim, o tribunal tem que dar uma resposta para cada capítulo do meu recurso especial. Então, assim, cada violação apontada no recurso especial, via de regra, é um capítulo autônomo. E deve ser por um ônus, e aí está o 489, parágrafo 1º, e a Constituição Federal, que não me deixam mentir, que o Estado, enfim, o Poder Judiciário, tem também o ônus de fundamentar. Então, se o meu recurso especial ele não deve ser admitido pela violação 535, tem que existir uma resposta específica do Estado para aquele capítulo. Se ele também não deve ser admitido por violação ao 185,
também deve existir uma resposta específica do Estado para aquele capítulo. Então, assim, neste caso, eu vislumbro a ausência de dependência entre esses capítulos, daí porque não poderia ser tratada a decisão que inadmitiu esse recurso como uma decisão de capítulo único. E se decisão de capítulo único não se trata, poderia a parte recorrente, sim, escolher e insistir em uma das duas violações. Ela estaria exercendo aí o seu direito de delimitar o que a gente falou no nosso último encontro, né? A extensão do efeito devolutivo. E isso é garantido não só pelo artigo 1002 do CPC, mas pelo próprio direito de ação consagrado pela Constituição e o dever, né, de inércia do Poder Judiciário, que não pode obrigar o jurisdicionado a acionar ou a recorrer do que ele não quer. Entendi. Então, eu me filio aí ao voto caso, do ministro Noronha, que foi o primeiro voto, né, o voto do relator proferido neste caso, e discordo do voto divergente, que foi o voto do ministro Salomão, que transportou esse entendimento do Dinamarco de um capítulo único para a decisão, para o momento em que se rejeitam todas as questões preliminares numa ação, para o âmbito do juízo de admissibilidade preliminar, exercido pelo tribunal local. Então, do mesmo jeito que eu não concordo que quando se rejeitam todas as questões preliminares existe um capítulo, também não concordo que quando se inadmite o recurso especial por todas as violações nele apontadas, teria um capítulo só. O que você acha? Veja bem, eu também li, né, os votos, assim, pensando nessa situação na prática, eu fico imaginando, chega um recurso especial e a parte aponta, atualmente, né, ela aponta violação ao 1022, e aí ela aponta também outra questão de direito, e aí a gente faz uma decisão de inadmissão, né, como você falou aí, o tribunal local não deveria entrar nessa questão do mérito de se houve violação ou não ao 22. Mas imagina que o tribunal já, nessa decisão de inadmissão, afasta essa violação ao 1022. Essa decisão do tribunal é totalmente provisória, né? Então, em tese, não se pode garantir. E aqui eu falo um pouco essa questão, porque eu entendo seu inconformismo, mas eu me preocupo muito de colocar uma coisa bem na vida real como ela é. E a impugnação específica é muito sério e até, de repente, a parte vai fazer um tópico para explicar que ela está impugnando especificamente, é sempre bom. Mas, assim, eu imagino que o capítulo, imagina que a parte aponta violação 1022, mas essa violação 1022 foi com relação a que capítulo? A omissão, ela existiu aonde? Porque, veja, se eu digo que não houve omissão, e aí no outro, se esse capítulo que analisou a omissão ou não, ele estiver interligado com esse capítulo que disse que a questão era fática, de fato, a parte deve impugnar na minha outra, entendeu? Porque, veja bem, essa decisão do tribunal local, que foi favorável a ela, que até extrapolou, ela pode ser revista. Então, assim, nesse caso, eu enxergo que a parte deveria realmente ter impugnado. Eu não sei totalmente, assim, não sei tudo o que aconteceu, mas a rigor eu enxergo que pode haver realmente, deveria realmente ter esse ônus. E alguns argumentos também do voto, tem a questão do regimento interno do STJ, né, que fala que o agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial obedecerá no tribunal de origem às normas da legislação. Aí ele fala depois que não conhecerá de agravo inadmissível prejudicado ou que não tem impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida. E assim, realmente, quando a gente faz a decisão de inadmissão, ao final, e aí, de fato, são 2 pontos. E possa ser que sejam 2 pontos capítulos muito mais separados, mas no final a gente coloca inadmito o recurso especial com base no artigo 1035 e na parte que for, de repente comportará um agravo interno. O agravo interno, em regra, realmente o agravo interno, e essa discussão também tem nos votos, o agravo interno exige uma impugnação específica
O artigo que fala do agravo interno, ele fala isso. Mas, assim, tenho a impressão, e foi com esses estudos que até amadureceu também meu entendimento, mas eu tenho a impressão que a parte realmente deveria ter impugnado. Eu acho que eu me filiaria à corrente que prevaleceu no STJ, entendeu? Da questão de realmente impugnar tudo. Nesse caso, eu entendo, como você falou, até você me falou que teve uma situação parecida um dia desse, né? E aí você tem que ver caso a caso até que ponto esses capítulos são realmente independentes. Mas, em tese, uma violação ao 1022 e uma súmula 7 podem estar muito interligados. O que é que você acha? Você acha que não? Então, só para me defender, eu não sou contra a impugnação específica. A Certo. questão é que eu acho que deve haver impugnação específica quanto aos fundamentos de um capítulo. Então, vejamos. Mas eu lhe pergunto, você separaria os capítulos? Você separaria eu acho, 2? então, eu acho que a decisão ela tem que ter uma correspondência perfeita às razões do recurso. O que, infelizmente, não é todo mundo que faz decisões maravilhosas como você, mas mas não é, infelizmente, o que a gente vê na prática. Então, assim, como que seria o mundo ideal? O mundo ideal é recurso especial tem seus capítulos e a decisão que vai admitir ou inadmitir esse recurso, ou admiti-lo parcialmente, deve haver uma correspondência entre cada capítulo e um pronunciamento. Então, assim, um acórdão recorrido, por exemplo, ele, vamos supor, afastou uma condenação por dano material, porque ele vislumbrou que não havia violação ao contrato. Enfim, não havia violação ao contrato e falou que o contrato era válido, por isso que tinha que ser cumprido, mas afastou a violação, afastou a indenização por dano material, porque não teria havido essa violação. Então, assim, dentro deste capítulo de mérito, eu posso alegar várias violações. Vamos supor, eu vou alegar a violação de determinado artigo do Código Civil, ou se for um contrato de seguro, por exemplo, alguma lei específica que rege um determinado tipo de contrato de seguro. Enfim, eu posso alegar, dentro deste capítulo, violação a diversas normas por fundamentos distintos. Entende? Então, assim, se, enfim, relativo a esse capítulo, o meu recurso foi inadmitido, enfim, ele afastou a violação à norma X do Código Civil e afastou a norma Y da lei especial. Qual é o meu raciocínio? E aí, isso sim, eu entendo que seja impugnação específica. Se eu impugnar a questão do Código Civil e não impugnar a lei específica, isso é suficiente para manter o acórdão recorrido? Se o acolhimento da minha violação ao Código Civil não for suficiente para mudar as conclusões do acórdão recorrido, eu tenho que impugnar todos os fundamentos, seja o fundamento Código Civil, seja o fundamento norma especial. Isso é inafastável, ou seja, se um pedido, seja ele de mérito, seja ele referente a uma questão preliminar, ele foi negado por vários fundamentos, eu preciso elidir todos esses fundamentos, porque senão o acórdão recorrido, a mim desfavorável, vai sobreviver pelo outro que eu não impugnei. Uhum. Já é diferente quando eu faço uma violação para cada capítulo do acórdão. Então, assim, eu entendo, eu vejo que todas essas etapas do processo, elas estão super interligadas. Então, eu preciso ver quantos capítulos tem o acórdão recorrido e eu preciso, caso queira recorrer de todos eles, o meu recurso especial tem que ter tantos capítulos quantos sejam os capítulos do acórdão recorrido. E aí, por conseguinte, a decisão que eventualmente o inadmita totalmente precisará ter tantos capítulos quantos capítulos tenham o meu recurso especial.
Então, assim, eu entendo que dentro de um capítulo podem existir vários fundamentos. E aí, sim, é obrigação da parte. Eu não nego a aplicação de nenhuma das normas do CPC e regimentais a que você se referiu. Eu só consigo vislumbrar que existem diferenças entre capítulos distintos e fundamentos múltiplos de um mesmo capítulo. Realmente, na ementa da decisão do acordo, né, consta a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou várias causas impeditivas. É isso, Ive, que eu vivo. Eu vivo isso. Eu vivo aquela parte final única. Então, assim, para mim, realmente, inclusive, eu estou até preparando um curso só sobre essa questão dos recursos cabíveis da decisão proferida no tribunal local, e eu discordo de um dos argumentos do voto, acho que é do ministro Mauro, que, salvo engano, ele entende que ele afasta essa necessidade quando é em agravo interno. E, assim, na ótica, no agravo interno é que deveria ter realmente essa impugnação específica. Mas agora, depois desse estudo, é que tem que fortalecer realmente que da decisão de inadmissão com base no 1035, tem que realmente impugnar especificamente tudo. E aí, um dos argumentos também é que a decisão que inadmite o resto, ela não é formulada, são capítulos decisórios atípicos, né? É uma mera decisão provisória da admissibilidade, essa questão do regimento interno do STJ, né, do artigo 253. Então, assim, em resumo, Ive, eu compreendi os argumentos. Eu acho que a parte tem que ter muito cuidado com essa decisão da demissão para verificar o quanto esses capítulos estão interligados, porque primeiro, não vale a pena arriscar não impugnar tudo, jamais, impugnar tudo. Mas, assim, tomar muito cuidado para ver até que ponto os capítulos são diversos. E, pelo que eu vejo, quando a gente faz decisão, realmente é assim, é no final, 2 capítulos. E aí, há 2 capítulos, por quê? Porque uma parte pode comportar um agravo interno e a outra o agravo em recurso especial. Mas dentro do agravo em recurso especial ou extraordinário, eu enxergo uma coisa só. E até porque eu não sei como é que você acha que a gente deveria na prática. A gente teria que fazer vários dispositivos na decisão, é isso? Para poder separar tudo bem direitinho? Não, na verdade, esse raciocínio, ele segue exatamente o que o Dinamarco fala, porque quando ele diz, e aí, fora da seara recursal, ele falando ainda da tramitação da ação em primeiro grau, quando ele diz a decisão que rejeita todas as preliminares é um capítulo só. Ele diz isso. Então, é meio mutatis mutandis o que acontece quando você faz um juízo de admissibilidade. Você rejeitou, enfim, preliminarmente rejeitou todas as violações que foram apontadas pelo recorrente. E é isso, na verdade, que eu não concordo, porque se elas estiverem ligadas a capítulos autônomos do recurso especial, eu não vejo como obrigar a parte a recorrer de tudo. Eu acho que, inclusive, essa decisão, quando se refere a capítulos autônomos do recurso especial, ela é inconstitucional, porque ela obriga a parte ela, na verdade, retira da parte a liberdade de delimitar o âmbito do seu recurso. Entendi. Enfim. Ive, embora eu discorde, em alguns pontos eu discorde de você, eu sempre, quando estou lendo os votos, eu fico procurando argumentos para fortalecer também o seu raciocínio, né? E um dos argumentos que é levantado no voto muito bom, por sinal, do ministro Og, é essa questão que não se pode deduzir da exigência do enunciado 182, uma vez que, em todos estes referenciais, a expressão utilizada diz respeito ao dever de impugnar especificamente a decisão e não totalmente. Assim, é um dos argumentos que ele utiliza, né? Fora isso, o que eu achei muito interessante é que ele fala que admitir a interpretação de que o 932.3 seria aplicável só em agravo em recurso especial, não pode ser utilizado esse argumento que foi utilizado pelo ministro Mauro, é que ele deveria alegar que esse argumento não serviria para o agravo interno. Por quê?
porque essas regras processuais, visto que se trata de regras processuais idênticas e que para o agravo interno o CPC trouxe, inclusive, expressamente no artigo 1021, parágrafo 1º. Então, mais forte ainda seria a aplicação disso para o agravo interno, né? Mas, assim, a dialeticidade é muito importante, realmente, né? E a gente, às vezes, percebe que é um ponto também que eu acho muito interessante, que você diz isso no agravo interno, e digo agora também para o agravo em recurso especial, é que você não pode repetir os fundamentos do seu recurso. Acontece muito isso. Então, o importante é olhar para a decisão e impugnar ela. É a dialeticidade, essa conversa com o tribunal. Então, o mais que você puder fazer isso, e apesar de toda essa argumentação dos capítulos, é tomar muito cuidado com essa separação dos capítulos. E assim, eu acho que o que a gente quer aqui, e o que é que se viu, esse estudo para mim, é despertar para estudar mais a questão, para analisar. Mas, assim, se eu tivesse que dizer aqui, em poucas palavras, é realmente impugnar especificamente tudo. Em tese, eu trabalho nessa área, então, na minha cabeça, eu só enxergaria realmente. A gente está aqui nesse debate mais profundo, mas, assim, na minha cabeça, eu enxergaria 2 capítulos como o capítulo que foi inadmitido com base no 1035 e o outro com base numa temática, por exemplo. Então, assim, realmente, no que vai no agravo recurso especial, impugnar tudo. Como eu sei que você concorda tudo, assim, a discussão aqui que a gente fala, mas é mais, né, uma questão doutrinária, e assim, enfim, acho que é isso que eu posso dizer a você. Eu compreendi a decisão do STJ, assim, em tese, a gente ia ficar em lados diferentes, né? Mas assim, eu acho que toda alerta que a gente tentou passar para o pessoal aqui é bom. Se você quiser falar mais alguma coisa aí, mas assim, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Tá, eu só vou reiterar meu posicionamento, porque ainda que a gente, em alguns casos nossos aqui, a gente tenha feito distinção entre entendimentos doutrinários e a prática, eu realmente, nesse caso, não consigo ver essa diferença. E assim, eu vejo muito francamente um erro muito grave do STJ em obrigar o recorrente a interpor recurso com relação a capítulos autônomos. Eu vejo aí uma violação, inclusive, constitucional gravíssima. Então, assim, eu não consigo imaginar obrigar o meu cliente a recorrer de um capítulo, continuar, né, recorrendo de um capítulo que, eventualmente, a gente tenha explicado para ele a chance de insucesso desse capítulo, porque o STJ entende que ele é obrigado a recorrer de tudo até o fim, quando, na verdade, nem a Constituição, nem o Código de Processo Civil, enfim, impõem esse tipo de ônus. E o que você leu aí do trecho do voto do ministro Og é exatamente o que eu penso. Impugnar especificamente não tem nada a ver com impugnar totalmente. Totalmente. E eu reitero todos os argumentos com relação à necessidade de impugnação específica. Ou seja, capítulo com mais de um fundamento comporta necessariamente recurso que impugne todos esses fundamentos. Porque, assim, é matemático. Se você tem um capítulo com 3 fundamentos e você só impugna um fundamento, a decisão se mantém pelos outros 2. Então, assim, Verdade. a conta é muito matemática. O recorrente, ele tem que impugnar todos os fundamentos de um determinado capítulo. Enfim, eu dei o exemplo do dano material, mas, por exemplo, a questão... assim, de certa forma também, para que você me dá o ônus de impugnar especificamente, se você quer que eu impugne tudo? Exatamente. É o que eu não queria impugnar. Isso. É por aí. Então, eu digo que assim, o que eu vejo, assim, que a gente na prática termina passando, não entra nesse detalhe todo, mas assim, realmente, poxa, para que você vai me dar um ônus de impugnar especificamente, se na verdade você quer que eu impugne tudo? Então é complicado, né? Mas assim, pelo que eu vi realmente da decisão, foi isso. Ele fez essa separação, ele até coloca no acordo que esse posicionamento, ele enxerga essa parte da decisão que comporta o 1042 e que comportaria um agravo interno, né? Mas dentro do que foi inadmitido que comportou o 1042, o agravo em recurso especial extraordinário seria tudo, né? Assim, esse foi o fundamento que prevaleceu, né? Que é um espelhamento
da teoria que o Dinamarco coloca no livro dele de capítulos da sentença. Ou seja, a negativa geral de questões preliminares consistiria em um único capítulo. Ainda que se trate de cumulação de ações, né, de cumulação de pedidos. E é aí, como eu já falei aqui, a exaustão, onde eu não consigo continuar concordando com o professor Dinamarco. Mas eu acho que era isso, Dulce, que eu tinha para colocar. Achei que o nosso debate hoje foi muito bom. Mais uma vez, estamos aí lados opostos, mas com muito respeito ao entendimento de cada uma. Eu, enfim, compreendo totalmente, até porque você está muito bem acompanhada do professor Dinamarco. Não, mas assim, é porque realmente é muito bom discutir com você, Ivi, porque você está me mostrando também o outro lado. Então, isso também, como às vezes a gente faz um trabalho tanto que a gente termina ficando um pouco bitolada ali naquela questão e você não consegue enxergar. Eu também estou vendo o que é que pode estar por trás daquela parte final da decisão, que é inadimito o recurso especial com base no... Por trás daquilo ali, você me traz essa oportunidade de ver isso. De fato, eu posso ter vários capítulos. Então, assim, óbvio que tem aqui a questão de alertar e de compreender esse julgado, mas, assim, com certeza, todo recurso especial que eu ficar, eu vou olhar mais essa questão dos capítulos, porque, de fato, tem coisas ali que podem ser totalmente separadas, entendeu? Então, eu acho que essa questão... Eu cresço sempre, Ive, toda a discussão, todos os nossos 3 encontros, eu estudei muito, assim, eu cresci muito, e a gente vai aprendendo mais. E aí, pessoal, vocês deixem comentários, deixem críticas, deixem perguntas, entendeu? Vai ser uma alegria pesquisar, e eu vou colocando. Ive ainda não tem o Instagram dela, eu sempre digo isso aqui, mas ela vai ter em breve, né, Ive? E a gente tem temas, vocês mandem sugestões também, eu agradeço muito a quem nos assistiu aqui, e a você também, Ive, por estar aqui comigo, está sendo muito bom, viu? Eu que agradeço, estou achando as nossas conversas muito produtivas. Como eu falei, você está muito bem acompanhado da maioria da Corte Especial do STJ e do professor Cândido Dinamarco. Então, mais uma vez, estou fazendo papel de voto vencido aqui. E para mim tem sido um prazer dialogar com você e um prazer ter, enfim, esses momentos de contato com todo mundo que está nos assistindo. Enfim, mandem as suas sugestões de tema, mandem perguntas, dúvidas. Nós estamos à disposição para contribuir, enfim, com o debate diretamente com vocês. Boa noite a todos e muito obrigada, pessoal.